Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa primeira semana de estudos. Eu sou a professora Andréia e estarei com vocês na disciplina Diversidade na Aprendizagem de Pessoas com Necessidades Especiais. Nesta primeira semana, iremos trabalhar as concepções de aprendizagem e desenvolvimento e suas implicações no ato pedagógico, tendo como tópicos de estudo as concepções de aprendizagem e desenvolvimento, ações pedagógicas diante da diversidade, implicações da ação pedagógica no processo de aprendizagem das pessoas com necessidades especiais. Para que nossos objetivos sejam alcançados, faremos algumas atividades. A primeira é a leitura do texto sobre crocodilos e avestruzes, falando de diferenças físicas, preconceitos e sua superação. Parte do livro Diferenças e Preconceitos na Escola, Alternativas Teóricas e Práticas. Esse livro tem uma coletânea de textos e esse texto que nós iremos discutir é da autora Lígia Assunção Amaral. A autora, ela vai nos apresentar no texto uma analogia onde ela coloca, os crocodilos e avestruzes ali, para que a gente faça uma analogia entre os nossos mitos, os nossos preconceitos, os nossos estereótipos. Mas esse texto, ele é acima de tudo um convite para que possamos rever nossas concepções que historicamente nos constituíram, Nós somos constituídos na história de concepções que norteiam o nosso agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de fazer e de ver as pessoas num todo, em especial quando a gente fala de pessoas que possuem diferenças significativas ou pessoas que possuem alguma deficiência. Então, esses conceitos, a autora Lígia Amaral, ela vai abordar de uma forma que nos fazem repensar toda esta constituição histórica que nós temos sobre o normal e anormal, o que é desviante. Então, nós construímos essas concepções a partir de um padrão de normalidade que é cultural e que de forma cultural vai sendo se constituindo como o que é o certo, se é que existe este certo e errado, que também são padrões culturalmente construídos, mas as pessoas normalmente consideradas como diferentes, que tem uma diferença significativa, ou seja, uma pessoa com deficiência, ela normalmente não se encaixa dentro desses padrões e acaba sendo vista de uma forma diferente também pela sociedade. Então, a autora a Lígia Amaral, ela vai começar o seu texto nos fazendo refletir sobre o que é ser diferente. Então, ela já coloca diferente, tudo aquilo que foge de um padrão, de um modelo, que é socialmente estabelecido. Pode se referir a tantas coisas, a manifestações, a estados. Ser apenas diferente pode fazer menção apenas a determinadas características, a cor do olho, a cor do cabelo, a altura, são características que podem nos tornar, que nos tornam, na verdade, nós somos todos uns diferentes dos outros, Mas, contudo, este cenário modifica-se quando pensamos nas relações humanas que se estabelece mediante uma identificação do significativamente diferente. Então, ela vai abordar também no texto essa questão
do significativamente diferente, das diferenças significativas que então vão se constituir nas deficiências. Então, quando que o diferente, né, me coloca no lugar de uma pessoa com deficiência. Então, ela vai apresentar aí as diferenças significativas. E ela elenca no texto dela alguns parâmetros que são também culturalmente construídos, né, socialmente construídos, para definir essas diferenças. Então, como que essas diferenças são culturalmente estabelecidas? E ela vai colocar 4 critérios que definem então essas diferenças, que é o estrutural, funcional, né? O estatístico, que entra a média e a moda, o estrutural funcional e o psicossocial. Quando eu vou falar do estatístico, moda e média, ela até coloca ali, né? Então, se a média da altura do homem brasileiro é ter 1,80 m, a pessoa que foge muito dessa média, desse padrão estabelecido, vai ser vista como uma pessoa diferente. A mesma coisa na questão da moda, né? O que se sobressai de professores, de pessoas que atuam na educação infantil, gênero feminino ou gênero masculino? Tem muito mais mulheres trabalhando na educação infantil do que homens. Então, os homens que trabalham na educação infantil, eles estão fora da moda, né? Então, eles são considerados também diferentes. Quando fala da questão estrutural funcional, é uma questão que aparentemente parece mais fácil, entre aspas, de perceber, né? Ou algo que fica mais explícito, já que se refere à questão do nosso organismo, do que é biológico. Então, né? Temos 2 olhos, uma boca, 2 pernas, então da funcionalidade também desse órgão, né? Normalmente os olhos servem para enxergar, então as pessoas que se enquadram, né, nesse critério são consideradas normais, as que têm que o seu parte do seu corpo, do seu organismo tem alguma parte que não, né, consegue, essa função não se constitui dessa forma, também vai ser considerado uma pessoa diferente. E o psicossocial, né, ela vai colocando que tem questões que são ainda mais fortes e mais marcam mais ainda essa questão da diferença, né? Porque ela traz ali a diferença, a deficiência e a diferença significativa, que então ela vai colocar como se enquadrando na deficiência, né? É a questão do critério psicossocial, porque o critério psicossocial ele vai estabelecer um tipo ideal, né? Um tipo ideal que é culturalmente também constituído pela maioria, por um grupo, né? Então, as pessoas diferentes, elas diferentes, com uma diferença significativa, com uma deficiência, não vão se enquadrar nesse tipo ideal e por isso são consideradas pessoas diferentes. A diferença tem, então, né, não deveria ser visto com essa normalidade, porque diferentes todos nós somos e a diferença ela é inerente ao ser humano, né? O problema é como a gente lida com essas diferenças, como essas diferenças vão se constituindo nas relações e no que é proposto para cada pessoa a partir dessas diferenças. E é neste momento, então, que a autora, a Lígia Amaral, ela vai colocar
ela vai nos trazer a analogia com os crocodilos, que ela vai fazer referência então que na história, né, na história da humanidade, durante muito tempo as pessoas com deficiência elas eram exterminadas, se criou foi criado historicamente estereótipos, mitos e preconceitos referentes a essas pessoas. Então, esses mitos, esses estereótipos, esses preconceitos seriam os crocodilos, né? Que ficam ali em torno do castelo, né? Naquele rio ali. E ali nós temos, então, geralmente uma ponte movediça, né? Que seria a oportunidade de nós nos encontrarmos com as pessoas com deficiência, transpor esse rio, né, cheio de mitos, estereótipos, cheios de crocodilos, esses monstros, né, que como se as pessoas com deficiência ou as pessoas diferentes fossem dentro dos nossos mitos, dos nossos estereótipos, dos nossos preconceitos, nós vamos criando esses monstros que não nos permitem nos aproximarmos das pessoas com deficiência, e toda oportunidade de nos relacionarmos com ela, de estudarmos, de estarmos em contato com a teoria, de estarmos em contato com essas pessoas na prática, nos aproxima dessas pessoas e nos faz desconstruir, né, e tirar, romper, né, com esses medos que foram também culturalmente construídos. Então, a ponte que leva as pessoas é uma oportunidade do encontro com as pessoas com deficiência. E aí ela vai colocar que nós temos na nossa sociedade, se criou, né, 3 tipos de mitos, que é a generalização indevida, que então quando a partir da generalização indevida, a gente não consegue, é como se a pessoa com deficiência não fosse uma pessoa, mas ela fosse a deficiência. Então a gente não consegue enxergar as potencialidades dessa pessoa. Ao olhar para uma pessoa com deficiência física numa cadeira de rodas, a gente não consegue ver a pessoa e suas potencialidades, a gente consegue ver a deficiência. Então, como se ela fosse a deficiência num todo e não uma pessoa que também tem potencialidades que a gente precisa conhecer, estar em contato e saber a partir desta pessoa quais são as suas potencialidades, as suas possibilidades. A gente não nega a deficiência em si, né? Ela existe, existe ali uma anormalidade, mas a pessoa não é só aquela deficiência, ela não é só a dificuldade, ela tem também possibilidades, ela é um todo, né? A pessoa está numa cadeira de rodas, está com uma deficiência física, mas ela tem toda a parte cognitiva, ela tem toda a parte do relacionamento, do seu conhecimento social e cultural, que ela pode estar com os seus pares aí contribuindo, dialogando, construindo, que a deficiência física não vai impedir de ela continuar construindo conhecimentos, e esse seria um exemplo, né? Mas em todas as deficiências ou em todo o impedimento, né, numa diferença, né, numa necessidade especial que uma pessoa tem, a gente sempre tem que quebrar
com as barreiras, com as nossas barreiras atitudinais e parar de estar supondo, né? Trazendo aí suposições ou pensar pelas pessoas, julgar sem conhecer, sem ouvir a pessoa que tem essa dificuldade, essa necessidade, essa deficiência, porque na maioria das vezes é a própria pessoa que vai te mostrar o que ela pode, o que ela não pode e como ela consegue aí estar interagindo e contribuindo, independente dessa condição física ou qualquer outro tipo de condição. Então ela vai colocar também, além da questão da generalização indevida como mito, também tem na nossa sociedade a correlação linear. Então, se uma pessoa tem uma deficiência e tem uma dificuldade, o se então, né? Ela coloca ali o se e o então. Se tem uma dificuldade nessa área por ter uma deficiência, por ser um cego, mas ele vai ter uma audição privilegiada e, consequentemente, todas as pessoas cegas vão ter uma audição privilegiada, ou todas as pessoas com deficiência física têm um alto grau de desenvolvimento cognitivo. Então, como se, né, por eu ter uma deficiência, eu automaticamente vou fazer uma correlação de que todas as pessoas com esse determinado tipo de deficiência vão se sobressair em determinada área, quando a gente tem que entender que mesmo as pessoas com deficiência física, as pessoas com transtorno do espectro autista, elas vão ter as suas especificidades, elas não vão ser igual, né? Não é essa característica que vai determinar o que cada pessoa vai ser. Ela não vai se constituir com um grupo de pessoas com características totalmente homogêneas. E outro dos mitos construídos, né, é a questão do contágio osmótico. Então, o que seria isso? Evitar o contato. Evitar o contato com a pessoa com deficiência, porque eu posso, no contato com essa pessoa, acabar me tornando também uma pessoa com deficiência, uma pessoa diferente, uma pessoa com uma necessidade especial, como se fosse algo contagioso, né? Então, a Lígia, ela aborda essas questões no seu texto, né? E são questões que realmente fazem parte do nosso contexto, não só, diria, escolar, educacional, mas de um contexto social, né, culturalmente, como eu já falei, né, construído, que vai perpassando as concepções e que a partir desses mitos vão se criando os estereótipos, e a partir desses estereótipos vão se criando os preconceitos, e todas essas questões se tornam barreiras para que as pessoas com uma necessidade especial ou as pessoas com uma deficiência, que normalmente a pessoa com deficiência, ela normalmente, né, terá uma necessidade especial, e muitas vezes eu posso ter pessoas com necessidades especiais num determinado momento de sua vida, mas que podem deixar de ter a partir de resolver aquela necessidade, né? Então é importante a gente entender que essa disciplina, quando ela coloca, né, a diversidade de aprendizagem de pessoas com necessidades especiais, a gente está falando aí de um público bem abrangente, né, que abrange aí as pessoas com deficiência,
mas abrange também qualquer pessoa que saia daquele padrão culturalmente estabelecido ali do tipo, né, psicossocial ideal, né, do padrão ideal, e que venha a ter uma necessidade diferenciada aí, ou de uma tecnologia, ou de uma atitude diferenciada, ou de um recurso diferenciado ou uma estratégia diferenciada que a gente precise estar utilizando para que possa de fato interagir e proporcionar que as pessoas com uma necessidade ou com uma deficiência participem dessa interação e sejam pessoas que estejam interagindo, participando e aprendendo, né? Então, nesse contexto da história da educação especial e da história da própria constituição da escola e como a escola foi se constituindo, por que nós temos escola, por que julgou-se importante culturalmente ter um lugar, né, para que a gente pudesse educar, entre aspas, as crianças e as pessoas pudessem estar construindo conhecimento, qual o lugar que vai se colocando as pessoas com as suas diferenças, porque a diferença ela sempre existiu, ela é inerente ao ser humano e não tem problema nenhum, não é o problema ser diferente. Como eu já falei, o problema é como a gente lida com essas diferenças. E aí ela vai trazer a analogia, né, do avestruz, né? O avestruz ele enterra a cabeça, né, na areia, né, esconde a cabeça e esconder a cabeça é um mecanismo de defesa. E aí para a gente pensar que muitas vezes em contato com as pessoas com deficiência ou com as pessoas significativamente diferentes, né, que geram na gente essas questões, né, geram na gente desconforto, uma tensão, uma ansiedade. Muitas vezes é difícil para nós que nos constituímos dentro de um padrão de normalidade, conseguir, né, interagir com as pessoas que a gente considera que são diferentes desse padrão. Então o avestruz enfia a cabeça dentro da terra e ele tem e nós, né, para também não estarmos aí enfrentando os nossos medos, os nossos preconceitos e os nossos estereótipos, a gente muitas vezes também não quer chegar em contato, a gente prefere dizer que ali não é o melhor lugar da pessoa estar, a gente começa a criar desculpas para não conhecer, né, essas diferenças e ver as possibilidades e até, na maioria das vezes, aprender, né, com essas diferenças também. Então, na verdade, o texto ele nos ensina, né, ele nos provoca, ele nos inquieta para a gente rever nossas concepções, que eu vejo assim como professora que sou da educação infantil, do ensino fundamental, como alfabetizadora, como formadora, como uma pesquisadora na área da educação, que nós precisamos ser desafiados a desconstruir concepções enraizadas e pensarmos que é possível construir novas atitudes. Eu costumo dizer que a maior barreira para que a gente possa trabalhar com todas as pessoas não são as barreiras arquitetônicas, não são as barreiras de falta de recursos, elas existem, elas fazem a diferença, mas a primeira barreira que nós precisamos ultrapassar
é a barreira atitudinal. Eu preciso ter uma atitude de olhar para a pessoa, de escutar a pessoa, de conviver com essas pessoas, de estar em interação, conhecer suas possibilidades, conhecer suas dificuldades e aprender com todas as pessoas para que eu entenda que é possível sim conviver com as diferenças, até porque nós convivemos com as diferenças, não é diferente. Claro que, como a autora Lígia Amaral muito bem coloca, existem diferenças, né, que são significativas, que ela se refere então a essas diferenças físicas, né, que geram então a questão do público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiência. Mas antes de negar a deficiência e de colocar ela num lugar separado, né, de criar aí mitos, estereótipos e preconceitos, eles já existem, mas para a gente transpor, né, para a gente conseguir aí atravessar essa ponte movediça e sair deste lugar para ir para um outro lugar, é preciso que a gente nos possibilite, que a gente se abra para esse conhecimento e interaja, e uma boa oportunidade é o que vocês estão fazendo, né? Estudar, estar em contato, se abrir para o conhecimento e entender que a diferença ela é inerente ao ser humano e só tem uma forma da gente conviver, não digo de maneira harmoniosa, porque a harmonia não nos impulsiona a melhorar, né? Os conflitos eles vão sempre existir, mas é como a gente lida com esses conflitos e como a gente consegue estar convivendo e aprendendo com todas as pessoas.